Hikikomori, os eremitas modernos do Japão. Chamados de eremitas modernos, os hikikomori abandonam todo tipo de contato social. A causa é o coletivismo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No final da década de 90, um fenômeno muito curioso começou a ser registrado no Japão. Jovens passaram a ficar reclusos dentro de casa durante anos sem sair para nada. Nessa época, os japoneses sofriam as consequências trágicas do estouro de uma bolha financeira e imobiliária que durou de 1986 a 1991, causada por massivas expansões de crédito e oferta monetária. O subsequente declínio econômico japonês durou mais de uma década e a situação só se estabilizou por volta de 2003. O período ficou conhecido como Década Perdida. O estouro da bolha atingiu os jovens de forma particularmente grave, impedindo que muitos deles não pudessem atingir seus objetivos sociais e profissionais. Tanto que durante esse período começaram casos de extremo isolamento social. Alguns jovens, geralmente homens, passaram a se isolar dentro de casa, evitando ao máximo qualquer tipo de contato social. Alguns ficavam na casa dos pais, isolados dentro do quarto. Outros tinham sua própria casa e lá ficavam sem nunca sair para trabalhar, estudar e nem mesmo comprar alimentos e outros suprimentos básicos. Os recursos para sua subsistência vinham quase que exclusivamente dos pais. Esse tipo de comportamento cresceu rapidamente, onde os adeptos foram mais tarde chamados de hikikomori. Em tradução livre, esse termo significa isolado em casa. O termo foi cunhado em 1998 por Tamaki Saito, psiquiatra japonês especializado em puberdade e adolescência. Algumas características centrais dos hikikomori são ficar fisicamente isolado em casa ou em seu quarto por pelo menos 6 meses, não ter relações sociais significativas e apresentar deficiência funcional, como evitar atividades em que se deve interagir com outras pessoas e até mesmo evitar cuidados pessoais básicos. Além do isolamento, os hikikomori demonstram uma enorme distância em relação ao mundo social. Lugares que demandam interação social ativa se tornam insuportáveis. Alguns deles, os chamados sotokomori, conseguem lidar com atividades externas, mas raramente irão interagir com outras pessoas. Eles se mantêm socialmente dissociados do mundo, estejam eles dentro ou fora de casa. Alguns usam a internet como uma janela para o mundo, observando-o passivamente através de jogos e redes sociais, mas raramente irão interagir com alguém. Outro ponto importante é que para alguém ser considerado hikikomori, a causa de seu isolamento não pode ser atribuída a doenças mentais. Devido à própria natureza desse comportamento, não é tão fácil encontrar um hikikomori disposto a explicar como é seu dia a dia. Contudo, os relatos sugerem alguns padrões. Alguns procuram dormir durante o dia e ficam acordados à noite como uma forma adicional de evitar contatos sociais. Eles costumam gastar bastante tempo jogando videogames e lendo livros ou mangás. Alguns hikikomori conseguem trabalhar pela internet, como programadores freelance, design gráfico, ilustrações, traders no mercado de ações e assim por diante. A maior parte dos hikikomori são pessoas entre 13 e 39 anos. Contudo, o fenômeno cresceu tanto que hoje em dia ele não se restringe a um espectro etário específico ou a um único contexto sociocultural. A maioria ainda são homens, mas cada vez mais mulheres se tornam hikikomori. Alguns casos duram meses, outros duram anos. Já foram registrados muitos casos de hikikomori com mais de 40 anos de idade que vivem completamente isolados desde os 20. Essas pessoas são geralmente chamadas de primeira geração de hikikomori. Mas nem todo caso começa na juventude. Também já foram registrados casos de homens que passaram a se isolar apenas depois de aposentados. Essas pessoas não apenas perdem muitos anos de suas próprias vidas no isolamento, mas suas famílias também são afetadas. Quanto mais tempo a pessoa fica isolada, mais difícil fica para ela voltar a interagir normalmente com outras pessoas. O chamado Problema de 2030 trata das dificuldades que as pessoas que passaram a vida toda como hikikomori dependentes dos pais terão para se reintegrar à sociedade depois que seus pais morrerem. Recomendações do governo japonês para os familiares incluem que os pais elaborem um planejamento financeiro que ultrapasse seu tempo de vida e consiga sustentar o filho depois de suas mortes.
Como eles são reclusos e seus pais são relutantes em falar sobre o assunto, as estimativas sobre a quantidade de hikikomori são bastante imprecisas e variam muito entre pesquisadores. O governo japonês estima que mais de 1 milhão de pessoas viva como hikikomori. Isso seria cerca de 1% da população do país. Outros pesquisadores, contudo, estimam números muito mais altos, sugerindo que o número de casos pode ultrapassar 10 milhões de pessoas no futuro. Além disso, estima-se que todos os anos cerca de 30 mil pessoas morram reclusas e sozinhas. Não são suicídios, apenas mortes solitárias. São tantas que existem até mesmo empresas especializadas em limpar apartamentos de pessoas que viviam e morreram isoladas. Os pesquisadores e os próprios hikikomori que conseguiram se recuperar atribuem esse fenômeno principalmente à forte tendência coletivista da cultura japonesa. Teppei Sekimizu, sociólogo da Universidade de Waseda, atribui esse fenômeno à falta de valor dada ao indivíduo na sociedade japonesa. Segundo ele, o valor de um indivíduo no Japão é dependente de sua capacidade de se conformar às regras estabelecidas pelo grupo. Os hikikomori são pessoas que não conseguem se encaixar e, consequentemente, se sentem profundamente inúteis e sem valor. Por isso, eles são frequentemente atormentados por sentimento de culpa e vergonha que só dificultam sua recuperação. Alan Theo, psiquiatra e pesquisador, também inclui na lista de causas a pressão por conformidade presente na sociedade e na cultura do país. Os valores culturais japoneses pressionam as pessoas a se adequarem a uma uniformidade coletiva, em que a individualidade é geralmente mal vista. Essa combinação acaba gerando medo das pessoas serem ridicularizadas socialmente, deixando-as ainda mais isoladas. Além da falta de valor atribuída ao indivíduo, Tamaki Saito também cita a retórica de engajamento dinâmico de todos os cidadãos, propagada pelo governo como agravantes da situação. Para ele, os hikikomori são pessoas perfeitamente normais que por algum motivo não conseguiram se engajar dinamicamente. Eles então se veem sem valor para o coletivo e por isso se isolam. A cultura japonesa exerce grande pressão sobre os indivíduos para manterem a tradição. Uma tradição com forte ênfase em complexas condutas sociais e hierarquias rígidas, com fortes expectativas, responsabilidades e deveres. De fato, o respeito à hierarquia social é tão importante que ela molda até mesmo a língua japonesa. Algumas palavras têm sua inflexão baseada no nível de formalidade do discurso e na relação hierárquica entre os interlocutores. Por exemplo, no japonês não existe somente um pronome que traduza precisamente a palavra eu, que pode ser usada em todas as situações, independentemente do seu interlocutor. Ao invés disso, os japoneses usam ore, boku ou watashi. O uso de cada um desses pronomes varia dependendo da sua posição na hierarquia social em relação ao interlocutor. Outras palavras também sofrem essa variação. Irmão mais velho, por exemplo, é chamado oni, e irmão mais novo é ototo. Embora esse fenômeno possa parecer exclusividade japonesa, vários outros países, o Brasil inclusive, também apresentam casos de hikikomori. Na Coreia do Sul, os números chegam a 300 mil pessoas, enquanto países mais individualistas, como Estados Unidos e Inglaterra, apresentam números muito menores. Certamente, o comportamento dos hikikomori não pode ser explicado somente por uma variável. Muitos outros fatores influenciam esse comportamento. Alan Theo também inclui na lista de causas o sistema educacional, a paternidade superprotetora e as particularidades do sistema econômico japonês. Por particularidades da economia japonesa, entenda a interferência esquizofrênica do Estado japonês na economia. Não é coincidência que o fenômeno tenha sido inicialmente notado durante um período de crise econômica e a subsequente estagnação da economia japonesa tenha piorado o cenário. A recessão que sucede um crescimento artificial, como aconteceu no Japão, é essencial para que consumidores e produtores se mantenham alinhados. Contudo, quando a bolha estourou, bancos e empresas passaram a ser salvos pelo governo japonês, criando o que ficou conhecido como empresa zumbi. São empresas que deveriam há muito ter falido por não gerarem lucro e sobrevivem quase exclusivamente graças a empréstimos do governo. Desde a década de 90, o governo japonês tem tentado resolver o problema injetando dinheiro na economia a juros baixíssimos. Os juros foram jogados tão para baixo que em certo ponto ele chegou a ser negativo.
0,1%. Veja bem, o governo causou uma enorme bolha especulativa porque injetou dinheiro na economia e para resolver o problema decidiram que tinham que injetar mais dinheiro na economia. Realmente genial. O resultado é uma economia estagnada há décadas. Essa estagnação deixa os jovens com a impressão de que simplesmente não vale a pena os muitos anos da rígida educação japonesa para conseguir a formação acadêmica necessária para garantir uma boa vaga de emprego. Da combinação de uma cultura coletivista e uma economia com fortes interferências estatais, surgiram os hikikomori. Geralmente associamos o coletivismo a regimes totalitários e ditatoriais, como foi a Alemanha nazista e a União Soviética. Contudo, é interessante observar as consequências extremas do coletivismo e da pressão por uniformidade social fora de um regime totalitário. O coletivismo é a pregação de que indivíduo só tem valor dentro de um grupo, que a identidade individual deve ser medida de acordo com o grupo em que o indivíduo está contido, e que o grupo, o coletivo, pode fazer qualquer coisa com seus indivíduos desde que sirva ao bem comum. O individualismo, por outro lado, é simplesmente a constatação de que os indivíduos antecedem a sociedade ontologicamente, ou seja, que um indivíduo deve ser soberano e não deve ter sua liberdade e propriedade violadas por outra pessoa ou grupo de pessoas. Ser individualista não significa se isolar em casa e nunca mais entrar em contato com as pessoas. Significa simplesmente reconhecer o valor individual das pessoas. Uma das primeiras críticas que os coletivistas fazem ao individualismo é que a sociedade ficaria completamente atomizada. Dizem que a sociedade deixaria de evoluir porque os indivíduos se tornariam desvinculados das outras pessoas e se isolariam. Curiosamente, esse fenômeno não está sendo registrado em uma sociedade individualista, mas justamente em meio a uma cultura de tendências profundamente coletivistas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Capivara Rapaz, revisado por Paulo Almeida e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!